Graça e paz, príncipes e princesas do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Meditando na Palavra. E hoje, mais uma vez, o nosso assunto é vida. É quando Jesus chega no ambiente, transformando toda aquela atmosfera de morte numa atmosfera de vida e de alegria, né? Na semana passada, nós falamos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Não é verdade? Quando eles estavam ali naquela situação familiar, naquele velório, aquela situação íntima, e o Senhor chegou e trouxe vida, transformou aquele choro em pranto, não é verdade? Hoje eu quero falar com vocês do filho da viúva da cidade de Naim. Essa passagem, essa história, ela tá lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. E diz que Jesus ele vinha caminhando com uma multidão em direção à cidade de Naim. E chegando às portas da cidade, veio de uma direção contrária uma outra multidão. E essa multidão era uma multidão que seguia um cortejo fúnebre do filho único de uma viúva de Naim. E aí, quando Jesus viu aquele cortejo chegando, ele parou aquele cortejo. Ele colocou a mão naquele esquife, no caixão, e ele ordenou para que aquele rapaz levantasse. E a Bíblia fala que aquele rapaz sentou-se no caixão e começou a falar. Jesus trouxe vida e devolveu o filho à viúva, né? Quando nós observamos, aquela mulher ela não tinha mais nada na vida, já pensou? Isso não falando em termos materiais, porque a Bíblia não fala, mas ela já tinha perdido o marido, ela era viúva, ela tinha um filho único e ela acabara de perder o filho único. E o momento que a Bíblia nos relata, ela já tinha passado pelo momento da tragédia familiar, não é verdade? Quando acontece uma morte, a morte ela quer ser reverenciada. A morte ela é atestada por um profissional de saúde, um médico competente que atesta ali, ó, óbito, dia tal, hora tal, causa mortes tal. E depois que aquele médico atesta a morte, aquele corpo vai para ser preparado, não é verdade? E aí ele é banhado, escolhe-se a melhor roupa que aquela pessoa tinha para que ela fique lá, né, toda linda, ou o mais lindo possível, né, dentro daquele caixão enquanto está sendo velado. E aí vai pro velório e no velório há silêncio, no velório há choro, não é verdade? Às vezes quando a gente vai num velório, a gente vê pessoas que a gente nem há tanto tempo a gente não via e você fica constrangido em sorrir, porque naquele ambiente requer uma reverência de silêncio, uma reverência de tristeza. É a morte querendo ser reverenciada. E assim acontece. Não é verdade? Então, já tinha passado por aquela parte da tragédia familiar, a tragédia daquela mulher agora, a morte estava sendo venerada perante a cidade, né? Em cidade pequena até hoje. Lá na minha cidade, na cidade do meu pai, ainda vai o caixão na frente, né? Os homens segurando aquele caixão e aquele cortejo atrás. E assim estava indo. E eu quero te convidar agora a imaginar. Imagina a equipe de Jesus. A trupe do Rei Jesus, né? Vindo naquela outra direção, aquele povo barulhento, e aí encontra aquele silêncio, aquela outra turma que tá vindo com aquele luto, com aquela dor, reverenciando aquela morte, e só se ouve soluços, né? De choros, né? Pessoas fungando o choro. E aí Jesus para aquele cortejo. Jesus para aquele cortejo e olha para aquela mãe e diz: não chores. E manda que aquele jovem, né, se levantasse. E aquele jovem, como se estivesse vivo, ele ouve Jesus e ele senta naquele caixão. Eu consigo imaginar, gente. Eu consigo imaginar as pessoas segurando aquele caixão. E quando Jesus chega e toca no caixão, aquelas pessoas param, não é verdade? E aquele jovem se senta. É Jesus trazendo vida.
Ele se senta e começa a falar e Jesus devolve aquele filho àquela mãe e a Bíblia fala que todos ficaram maravilhados e atemorizados pela glória do Senhor e a glória do Senhor se espalhou por toda a Judéia. Não é verdade? Nós estávamos na semana passada fazendo uma analogia do tipo de morte com a nossa vida, não é verdade? Às vezes o escândalo, a sua morte, a sua tragédia, ela já não conseguiu mais ficar dentro da parte familiar, ela não conseguiu mais ficar dentro do núcleo familiar, da pequena família, da grande família, e agora a cidade toda já sabe. Às vezes a cidade já sabe que você traiu sua esposa, que você traiu seu marido, que você faliu, que você deve, que você está desempregado, que você é solteirona, que você não consegue arrumar ninguém. Enfim, são tantas as tragédias familiares, não é verdade? Que o seu filho usa droga, que o seu filho saiu de casa, que houve um assassinato na família, que houve um suicídio na família, que você tem alguém depressivo com espírito de morte em casa. São tantas as tragédias. Às vezes você não pode mais andar de cabeça erguida no seu bairro. Às vezes você está jurado de morte na vila, ou no bairro, ou na cidade onde você mora, porque você está desqualificado por Satanás. E já passou da fase do velório e agora está no cortejo. A morte está sendo reverenciada no ambiente onde você vive, no ambiente onde você frequenta, no shopping onde você vai, nas lojas onde você frequenta, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua igreja. Porque muitas das vezes dentro da igreja é o local onde você encontra mais pessoas que apontam, que acusam e que querem mostrar que é mais santa que você. Mas assim como Jesus chegou, interrompeu aquele cortejo, ele interrompe agora o seu cortejo e ele traz vida. Ele diz: levante-se. Levante-se, você vai levantar e vai começar a falar. Sabe, a Bíblia fala que no lugar da desonra haverá dupla honra, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então eu quero ser usada por Deus hoje para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma palavra de reforço, para te dar uma palavra que vai te renovar nesta noite, porque o Senhor é aquele que toca agora no seu esquife. O Senhor é aquele que toca agora na sua desonra, o Senhor é aquele que toca agora na sua morte, o Senhor é que interrompe agora o seu cortejo. Aí você fala assim: pastora, mas já teve o velório, agora nós estamos no cortejo e estamos a caminho do cemitério. E eu te digo, não haverá missa de sétimo dia. Porque o ciclo de morte está sendo interrompido agora. Porque o Senhor está trazendo vida à sua casa. O Senhor está restaurando a sua família. O Senhor está restaurando o seu filho. O Senhor está restaurando a sua filha. O Senhor está restaurando o seu noivado, o seu namoro, o seu casamento. O Senhor está restaurando a sua vida profissional. O Senhor está restaurando a sua empresa. O Senhor está restaurando tudo aquilo que foi levado à desonra e trazendo dupla honra à sua vida. Só que você precisa crer. Você precisa que o Senhor, Ele existe, Ele é galardeador daqueles que o amam. E o galardão dele para você existe e já foi pago o preço lá na cruz. Aceite a salvação de Cristo na sua vida. Aceite Cristo como seu amigo, aceite a vida de Deus, a Zoe do Senhor. Aceite que ela venha e ela preencha a sua vida. Que onde corra veia no seu corpo, que o Espírito Santo de Deus possa pegar carona trazendo vida. Não vai existir um poro, não vai existir uma célula no seu corpo que não vai ter a vida de Deus.